Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou resolver questões do Enem sobre o Brasil no século XIX. Bora pra aula? Se você ainda não sabe, durante todo o mês de novembro eu estou fazendo vídeos aqui no canal exclusivamente com resoluções de questões do Enem. Então eu seleciono algumas questões dos temas mais exigidos do Enem em História e vou resolvendo com vocês, dando dicas, comentando um pouco sobre essa questão das exigências do Enem para sua análise, interpretação de fontes, enfim. Então dá uma olhadinha aqui nos vídeos que você ainda não viu. Eu já resolvi questões sobre Era Vargas, sobre a Antiguidade Clássica, sobre a Idade Média e hoje eu selecionei duas questões relacionadas a problemas políticos do Brasil no século XIX. Então eu vou pegar duas questões não só relacionadas ao primeiro, como também ao segundo reinado. Pensando um pouco nesse recorte, tá? O Enem, ele traz muitas questões sobre século XIX, sobre todo o período de primeiro e segundo reinado, algumas questões sobre a regência, mas o que mais aparece são questões sobre primeiro e segundo reinado. Você vai encontrar questões sobre a parte da cultura, sobre patrimônio, sobre a escravidão, mas eu selecionei duas questões que estão mais relacionadas à política, até porque muitas vezes isso fica de lado, né, nos nossos estudos, mas não porque são de questões a respeito da política que elas não sejam questões de interpretação, de análise, tá? Dessas problemáticas. Mas vamos lá, lembrando que eu costumo sempre selecionar questões atuais para vocês verem como esses temas aparecem bastante e que estão aí batendo na nossa porta, certo? A primeira questão que eu vou colocar aqui na tela é uma questão do Enem de 2018 e vai falar sobre a ideia do voto, a ideia da cidadania, que eu já falei aqui, inclusive em outros vídeos, tá? Então ela diz o seguinte: o marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 32, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 32. Então esse é um trecho do site do TSE, acessado aí em 14 de maio de 2018, e a pergunta é a seguinte: um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi... Então, olha que interessante, pessoal. Aqui a gente tem que pensar por que as mulheres conseguiram votar, conseguiram o direito ao voto. Letra A, superação da cultura patriarcal. Letra B, influência de igrejas protestantes. Letra C, pressão do governo revolucionário. Letra D, fragilidade das oligarquias regionais. E letra E, campanha de extensão da cidadania. Bom, vamos pensar um pouquinho, tá? Essa questão ela vai lá para o século XIX para fazer a trajetória do direito ao voto feminino no século XX. Então, lembrando, tanto na Constituição de 1824 quanto na Constituição de 1889, por exemplo, não havia a menção de que as mulheres seriam proibidas a votar, mas não havia nem a menção do porquê elas não poderiam, né? Não se tem ali essa menção, o que é muito interessante, porque o que mostra pra gente como a cultura patriarcal ela era, né, e ainda é tão forte, que nem se fala sobre essa possibilidade. Então a questão aqui, ela tá pedindo pra gente pensar por que em 32 esse direito ao voto foi então concedido, né? Por que ele aconteceu? Então vamos pensar que durante o final do século XIX, início do século XX, o movimento sufragista, um movimento para o sufrágio feminino, né, para o direito ao voto, ele começa a crescer, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Então, principalmente sob a influência desses movimentos norte-americanos e europeus, as mulheres brasileiras com mais força na década de 20, na década de 30, buscaram ampliar a sua participação na política, ampliar o seu direito à cidadania no país com o direito ao voto, certo?
Então, a ideia do sufrágio universal, e aí se a gente pensar também do ponto de vista da sociologia aqui, essa pode ser uma questão interdisciplinar, seria o direito de todos participarem da política. E é importantíssimo a gente lembrar que esse direito, ele não é resultado só de uma intenção do Estado, mas também de uma atuação muito forte dos movimentos sociais, do movimento feminista, no caso aqui nessa questão, né, e de grupos organizados da sociedade civil. Então, o Brasil, ele já tem aí um movimento que reivindicava essa expansão dos direitos de cidadania, principalmente numa inserção aí das mulheres nesse campo. Então, o direito ao voto feminino, ele é alcançado em 32 e vai ser consolidado lá na Constituição de 34. Então, quando a gente pega aqui as alternativas novamente depois dessa consideração, é importantíssimo que a gente se lembre que não existe uma superação da cultura patriarcal, certo? O movimento feminista ele existe até hoje e esse patriarcalismo também, infelizmente. Então, essa é uma alternativa que a gente consegue excluir. A letra B, influência de igrejas protestantes. Aqui a gente não tem, né, nesse sentido, uma participação, uma influência dessas igrejas. Letra C, pressão de um governo revolucionário, que também não faz sentido, porque em 32 a gente tem aí a era Vargas, logo após a Revolução de 30, esse governo varguista discute aí, então, essa possibilidade. E fragilidade das oligarquias regionais na letra D também está incorreto, porque isso não tem relação com o voto feminino, né? Pelo contrário, a gente tem aí uma ideia, na verdade, de que esse movimento pressionou para se chegar a esse direito, e não que o fato das oligarquias regionais estarem fracas deu essa abertura, isso não está relacionado, certo? Então aqui, na verdade, o que nós temos é uma campanha do movimento feminista, uma campanha dessas mulheres na década de 20, na década de 30, para extensão da cidadania, para que a cidadania não ficasse apenas limitada aos homens, mas que também fosse estendido às mulheres. Então perceba aí, pessoal, que nós temos mais uma questão, e eu falei disso quando a gente comentou sobre a antiguidade clássica, né? Mais uma questão que está relacionada a esse conceito da cidadania. Por isso eu disse para vocês pensarem e estudarem a respeito desse conceito ao longo da história, porque esse conceito vai mudando, certo? Bom, a próxima questão que eu trouxe aqui é uma questão sobre a Lei de Terras, que é de 1850, dentro do contexto do Segundo Reinado, do governo do imperador Pedro II. Vou colocar aqui na tela para vocês também. A questão, ela fala o seguinte: com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com o pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. E o enunciado diz: o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de, letra A, reforma agrária, letra B, expansão mercantil, letra C, concentração fundiária, letra D, desruralização da elite e letra E, mecanização da produção. Bom, vamos relembrar um pouquinho do contexto, tá, gente? A Lei de Terras, ela foi aprovada em 1850 e ela basicamente, como diz o texto, determinava que as terras que não pudessem ser legalizadas mediante o pagamento, mediante o registro em cartório, enfim, elas deveriam ser devolvidas ao Estado brasileiro. Então, como essa legalização, esse processo era um processo muito caro, essa lei ela acabou contribuindo para algo, né? E essa é a ideia da questão, ela contribui para quê? Então vamos pensar, se somente pessoas que tinham condições financeiras para fazer o registro das terras, para ir lá legalizar em cartório, conseguiam então de fato possuir essas terras, comprar essas terras efetivamente, quais eram os grupos sociais nessa época do século XIX que conseguiriam fazer isso? Quais eram esses grupos? Basicamente a elite agrária que já tinha essas condições. Então o próprio texto ele dá meio que a resposta pra gente, na interpretação, ó. Então, se os trabalhadores ex-escravizados não tinham dinheiro algum, porque eles simplesmente eram libertos, mas não era dado nenhuma condição para essas pessoas, eles não conseguiam ter o dinheiro, não conseguiam ter renda para comprar essas terras, cada vez mais nós vamos ter ali um processo de concentração dessas terras, certo?
Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão não só de história, mas essa pode também ser uma questão interdisciplinar em geografia, a gente pensa que a alternativa aqui C é a alternativa mais adequada. Porque com a lei de terras, a gente tem o surgimento de uma forma de impedir o acesso dos escravos libertos e dos imigrantes também, vamos lembrar, né, a esse acesso à terra, concentrando a propriedade nas mãos de uma elite, certo? E garantindo que essa mão de obra ali, escravizada, ou a mão de obra livre, ficasse para as fazendas de café, por exemplo, né, que estavam crescendo nesse período. As alternativas, por exemplo, A e D, elas não vão estar incorretas porque, por exemplo, a lei de terras, ela consolida essa dificuldade do acesso à terra, ela torna muito mais forte isso, né? Não tem uma reforma agrária, não tem uma distribuição de terra, muito menos uma desruralização da elite, certo? Pelo contrário. Na letra B, ela também está incorreta porque a expansão mercantil, que ele diz aí, está historicamente associada, relacionada mais à criação das colônias europeias na América, tá? Do que esse processo. E a letra D, também incorreta, porque a lei de terras, ela garantia, na verdade, uma reserva de mão de obra para essa cafeicultura e tudo mais. E a mecanização da produção só vai acontecer em meados, um pouco mais para frente aí do século XX, né? Então, não era esse o objetivo dessa lei. Então, vocês percebem aí que essa é uma questão um pouco mais simples, né? Uma questão de pensar a lógica, a análise aí dessa lei, sobre esse processo que ele traz, né? Então, a concentração de terras é nítida nessa questão da lei de terras e que tem consequências até os dias de hoje. Então, percebam aí que nós tivemos aqui duas questões que são a respeito do século XIX, mas que ao mesmo tempo fazem a gente refletir num processo, certo? Então, tanto o voto feminino quanto a questão agrária, as leis de terra, um processo que é atual. Então, lembra do que eu falei lá no primeiro vídeo, né? O Enem exige essa reflexão, essa capacidade reflexiva do estudante na hora de resolver essas questões. Então é isso, pessoal, a nossa série de vídeos sobre o Enem se encerra por aqui. Se você gostou desse estilo de vídeo, deixa aqui seu comentário. Se você tem alguma sugestão também para a prova do Enem ou para outros vestibulares, comenta aqui também, curte esse vídeo, compartilha para aquele seu amigo que também está estudando para o Enem, que precisa de uma força, e até a próxima aula.